Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Atenção, mulheres! Vocês estão sendo convidadas para uma série de ministrações que está acontecendo aqui na Igreja Monte Carmelo do Patriarca às quintas-feiras. E esses cultos de quinta-feira estão sendo preparados para fortalecer e abençoar a vida das mulheres. Mas é claro que os homens também são bem-vindos. Essas ministrações estão abordando temas relevantes ao universo feminino e proporcionando inspiração, encorajamento e, claro, crescimento espiritual. Então traga suas amigas e familiares e compartilhem essa experiência juntas. Ah, e temos uma boa notícia! Entendendo o propósito de Deus para nós, os cultos direcionados para as mulheres de quinta-feira acontecerão também durante o mês de agosto. Então não perca! Graça e paz, igreja. Meu nome é Tamires, faço parte do Ministério de Louvor da nossa igreja. Entrei na igreja em 2011, 2012. Já faz um tempinho que eu caminho aqui. E durante esse período tive muitas pessoas que investiram na minha vida, né? Eu e Denis, nós fizemos parte de alguns ministérios, Ministério de Louvor, Ministério de Jovens. Então, durante esse tempo, nós participamos de muitas coisas, de muitos projetos. Investimos na vida de muita gente, muitos jovens. E tudo isso tem sido maravilhoso, né? Foi um período incrível. Porém, há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós tivemos o batismo da nossa igreja. E ali nós tivemos 2 batismos que mexeram muito comigo. Que foi o batismo da Ju e do Wagner, né? Um casal amigo nosso, de Guarulhos. E quem conhece a história deles sabe a vitória que foi. E o outro foi do irmão da Natasha. E você pode estar se perguntando por que me marcou tanto, né, esses testemunhos. E eu posso te dizer porque ali falava sobre família. Então, pra quem não sabe, eu venho de uma família de 6 irmãos, né, uma família grande. Porém, somente uma delas fazia parte, né, daqui da igreja, a Tatiane, caminha comigo. E algo queimava no meu coração de que eu precisava buscar pelos meus irmãos, né? De que eu precisava investir na vida deles. E foi o que eu fiz. Então, mais ou menos um mês depois, eu conversei com os meus líderes, né? Abri meu coração. E nós iniciamos, né? Eles iniciamos a casa de paz na casa da minha mãe. E, claro, não foi fácil. No início não foi fácil, né? Nós tivemos, né, ali algumas dificuldades. Porém, nós temos vivido coisas maravilhosas, né? Nós já vimos muitos testemunhos e isso alegra muito o nosso coração. Ali, depois de 1 ano, nós tivemos o batismo da minha irmã, Tanita, a única que faltava da família. Eu tenho entendido o meu propósito de abençoar as famílias, de servir, de amar as pessoas, né? E tudo isso tem sido maravilhoso. E o que eu posso deixar no seu coração é que você possa investir na sua família. Saiba que não há dinheiro no mundo que pague, né? O privilégio de caminhar com eles, de poder viver tudo isso, né? Nós temos vivido sobre a palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós somos gratos a Deus por tudo isso. Algumas pessoas têm visto aí, né, durante as quintas-feiras, a família regime em peso. E isso alegra meu coração. Então que você possa investir na sua família. Saiba que vale a pena. Que é Deus que nos fortalece. Amém. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. Vamos para a palavra? Amém. Nós estamos então hoje falando e vamos ministrar sobre Filipenses 2. Nós vamos ler do versículo 19 até o 30. Você que pode ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, assim o faça em nome de Jesus. Você está feliz? Fala, agora vem tua semente. Amém? Diz a palavra do Senhor em Filipenses 2:19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo,
o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo que eu tenha visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Permita-me, eu vou ler esse versículo novamente. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que tenham, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homem como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui lemos a tua palavra. Palavra essa que já fala conosco, Senhor. Porém, neste momento, Senhor, eu peço que toda a minha limitação, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que ainda falta em mim, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser suprido nesta manhã. E que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para ministrar os nossos corações, para exortar, Senhor, a cada um de nós, porque aqui estamos, Senhor, precisando da Tua direção, Senhor, como almas, Senhor, sedentas por Ti. Obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz? Amém. Mas não é para mim não esse amém, né, gente? Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. O tempo e o tema da nossa ministração nesta noite é geração de resgate. Você crê que você faz parte de uma geração de resgate em nome do Senhor Jesus? Amém? Eu gostaria de deixar aqui para introduzir ao coração dos irmãos algo que você vai falar assim: nossa, a pastora já está me cobrando logo no início da ministração. Eu não vim aqui até a igreja para ser cobrado, pastora. Tão logo, talvez, né, ser ali, talvez, trazido uma reflexão para o seu interior. Mas o Senhor, Ele também nos exorta, o Senhor também nos dá a direção em relação ao propósito dEle. Então, eu creio que todos que estão aqui estão dizendo a cada dia: eu quero viver o Teu propósito. E por isso, nessa manhã eu vou trazer, para que você possa fazer dentro do seu coração uma estatística. Não fale para mim, não fale para o irmão que está do teu lado, mas só pense com você. Você mesmo fazendo essa análise. Para quantas pessoas você ligou esta semana? Pessoas que talvez não estão indo mais no seu grupo de crescimento. Pessoas que talvez você tenha sentido falta na igreja. Pessoas essa que você durante anos e anos talvez tenha sido companheiro com você dentro do evangelho, companheiro de ministério. Eu quero saber quantas pessoas, para que você reflita, você ligou esta semana. Pastora, o período é muito curto, em uma semana passa muito rápido. Talvez se você falar em 6 meses, eu liguei para alguém em 6 meses. Talvez você tenha falado assim: pastor, eu não liguei, não deu tempo de ligar, mas eu enviei uma provisão.
Eu investi no ministério dessa pessoa. Eu fiz algum investimento. Que você pergunte a si mesmo essa semana se você investiu em alguma alma, se você tem investido em vidas essa semana. Você conclui. Se não ligou, se não enviou uma provisão, te pergunto, você visitou? Pastor, eu não consegui ligar, não consegui enviar uma provisão, mas eu visitei. Eu fui até lá para tomar um café. Se você não ligou, se você não levou provisão, se você não visitou, talvez Deus tenha dado uma outra estratégia que aquilo não revelou ao meu coração. Mas você tem a convicção de que você fez algo esta semana para um irmão, um companheiro seu de ministério? Para alguém que talvez você saiba que tem precisado da palavra ou de um abraço ou apenas um tempo de acolhimento? E aí eu digo, não a você, eu digo à igreja, nós, o que nós temos feito. E nós temos aprendido através da palavra do Senhor que ela vem nos moldando, que ela vem nos lapidando. E que nós estamos, sim, num tempo de preparo, de ensino, de estudo. E não existe quem aqui está com o primeiro dia, ou que tenha anos de ministério, que não possa dizer graça e paz. Bom dia. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa noite. Você precisa de alguma ajuda? Você é capaz de fazer isso? Você é capaz? E por que não temos feito? Onde estão os companheiros de ministério? Por onde andam as pessoas pelo qual nós andamos, caminhamos, ministramos? Mas, pastor, ela não quis mais. Ela desistiu. Será que ela desistiu ou ela sofreu algum impacto? Ou algum momento da vida tenha conduzido para longe, talvez, do seu ministério ou de andar com Cristo? Eu creio que eu estou falando com uma geração de resgate. Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que são resgatadoras em nome do Senhor Jesus. Porque eu creio que um dia Deus usou um resgatador para buscar a sua família, para buscar a sua casa. E por isso, nesta manhã, estamos agradecidos sim de estarmos aqui. Mas um dia alguém abriu mão e foi resgatar. É claro que o maior resgatador desta vida que nós temos é o Senhor Jesus. Mas por Ele, nós temos o maior exemplo de resgate. E o que você tem feito nesse tempo? Visto pessoas, não é? Muitas vezes sendo conduzidas, muitas vezes até mesmo para o inferno. Mas, pastora, eles escolheram. Mas eu creio que eu faço parte de uma geração de resgate, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que este ministério é um ministério resgatador de vidas, em nome do Senhor Jesus. Você faz parte desse ministério? Amém? Você faz parte do povo de Deus? Amém? Qual é a maior identificação que um filho tem com o pai? A identificação é justamente aquilo que ele faz, o filho também faz. Aquilo que ele tem como genética, o outro também tem. Muitas vezes não só o físico, mas também a forma de conduzir, a forma de fazer, a forma de falar. Se nós temos andado com Cristo resgatador, por que ainda não nos tornamos um filho resgatador? E aí fica a pergunta para o teu coração. E aqui trazemos um contexto histórico, pelo qual nós acabamos de ler aqui em Filipenses 2,19. Nesse contexto, Paulo estava preso, e ele estava preso em Roma. E ele recebe a visita de um irmão que pode ser que muitos aqui nem nunca ouviu falar, que é Epafrodito. Fala, o nome é esse mesmo, gente, complicadinho, Epafrodito. Ele recebe a visita desse irmão. Hoje, quando vamos visitar alguém, não é? É perto, é fácil, pegamos um Uber, não é, gente? Hoje está fácil de visitar alguém. Talvez você tenha um carro próprio, talvez você coloque um ponto de encontro até a mesma igreja, a padaria aqui da frente, tá simples. Naquela época, Epafrodito, ele andou, ele caminhou, a jornada dele, né, do lugar que ele estava até Roma, foi mais de 1.200 quilômetros, naquele contexto histórico, para visitar um irmão que estava como encarcerado.
Quantas pessoas estão encarceradas nesse tempo por Satanás, presas a determinadas situações, que nem eu e nem você, talvez com toda a dificuldade que nós temos hoje de tempo, de demanda, mas nós temos a facilidade de chegarmos até esse irmão, não fazemos. Aquele homem, sentindo falta do seu irmão querido Paulo, ele vai visitar Paulo. Mas, pastora, Paulo não precisava de visita. Paulo era um homem de fé abundante. Ainda na prisão, nós sabemos o quanto Paulo, mesmo preso, encarcerado pelos homens, mas não pelo Espírito de Deus, o quanto ele fez. Mas sim, ele precisava de auxílio, ele estava preso fisicamente. Mesmo preso fisicamente, ele tinha necessidades. Talvez você olhe para alguém e fale, aquela pessoa não precisa do meu abraço, aquela pessoa não precisa de uma ligação. Ela está bem abastada, pastora, mas ela precisa sim. Ela precisa, porque somos uma igreja. E olha que interessante, se a gente olhar mesmo a igreja pelo qual, não é, Epafrodito fazia parte ali dos filipenses, sempre foi uma igreja, a igreja de Filipos sempre foi uma igreja doadora. A igreja de Filipos, ela sempre patrocinou o ministério de Paulo. Sempre esteve perto, mandando donativos, o companheirismo. Tinham defeitos nessa igreja? Tinha, porque Paulo ainda ministra para esta igreja. Mas uma das características marcantes desta igreja era o companheirismo e a oferta, investimento na vida das pessoas. Você crê que esta igreja, ela investe em vidas, em pessoas? Você crê que essa igreja é companheira em nome de Jesus? Mas precisamos de mais Epafroditos nesse tempo. De pessoas que estejam à frente. Existem pessoas dizendo assim, pastora, eu não recebi ainda uma visita do meu pastor. Você recebe a visita de um irmão. Ele está representando a igreja do Senhor. Ele está representando a igreja do Senhor. Somos extensão da igreja do Senhor. Se olharmos a vida de Epafrodito, não foi um homem que gerou grandes milagres, haja visto que quase o nome dele não é citado. Mas ele foi usado para resgatar a alegria que Paulo ali tinha perdido durante a estadia dentro daquele cárcere. Neste dia você está sendo levantado para resgatar alegria, fé. Você crê nisso? Justiça, esperança, restauração, restituição. Irmãos, devemos e vamos ser usados pelo Senhor. Somos uma geração de resgatadores. Você faz parte dessa geração de resgate? Você crê que você faz parte dessa geração? Então, amém. Vamos em busca. E eu aprendo algumas coisas aqui com Epafrodito. Um homem simples. Um homem que fazia parte daquela igreja tão doadora. Mas que fez a diferença na vida de Paulo. No momento que ali ele precisava. No momento que ele precisava de uma companhia. No momento que ele precisava até mesmo, por que não, de uma palavra de incentivo. E eu vou te perguntar. Quantos irmãos e companheiros de ministério você pode contar? Você pode contar com seus irmãos de ministério? Porque eu já pude contar muitas vezes com irmãos aqui. Quantos irmãos de ministério pode contar com você? Quando o irmão precisar e você falar, eu estou aqui. Eu não posso suprir o que você precisa, mas eu estou aqui. Inúmeras vezes eu fui visitada, inúmeras vezes eu recebi uma mensagem, inúmeras vezes eu recebi um abraço nessa igreja, inúmeras vezes as pessoas não podiam fazer o que podiam, mas estavam ali dizendo, Li, conta comigo, Li, conta com as minhas orações. Posso dar inúmeros testemunhos sobre isso aqui, inúmeros. Há dias atrás eu contei meu testemunho aqui sobre quando eu perdi o primeiro bebê, onde eu tive o espessamento uterino. Naquela tarde, meus pastores passaram a tarde comigo no hospital. Foram comigo até a noite orar por mim.
Quando também o Gabriel nasceu, o Gabriel ficou na UTI 10 dias. Eu lembro que irmãos, por todos os dias, assim como a Márcia, me mandava mensagem todo dia: pastor, eu não posso ir aí, mas eu estou orando aqui por vocês. Meus pastores orando, a minha igreja orando, meu grupo orando. Não existe abraço maior do que esse. Não existe. Me recordo também da noite onde minha avó faleceu. Era uma noite de quarta-feira, uma noite inclusive que era o GC aqui do Patriarca. Fomos para o velório, não tinha mais o que fazer, obviamente. Mas quando terminou o GC, não só o GC do Patriarca foi lá, como também meus pastores estavam lá. Gente, não tem preço, não tinha como mudar a situação. Mas estavam ali: Li, conta comigo. Li, tem uma palavra aqui. Alegria, vamos continuar. Onde que nós estamos como igreja? Que índice, que estatística é essa que a gente quer levantar nos últimos dias? E o Senhor está dizendo: vai visitar somente. Epafrodito não tinha o que oferecer a um homem encarcerado, mas ele tinha a alegria de estar com Paulo. Ele sentia falta de Paulo, ele tinha saudade de Paulo. E lá ele foi visitar a Paula. Igreja, onde você está? O que você tem feito nos últimos tempos? Pessoas precisam de resgate. Pessoas precisam ser resgatadas. E eu creio que esta igreja faz parte de uma geração resgatadora em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o versículo 25, sobre Paulo falando, não é, de Epafrodito, ele não fala sobre as condições, talvez financeiras, de Epafrodito, quem ele era, ou a família que ele tinha. Ele coloca as principais características. Ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão. Aqui não era irmão, obviamente, irmão só porque eles professavam a mesma fé. Irmão perto, próximo, de coração. Além de irmão, cooperador, companheiro de lutas. Você tem companheiro de lutas? Você tem pessoas que nas lutas você pode falar: olha, eu sei que você não vai me ajudar, mas em oração você me ajuda. Você esteja comigo nessa causa. Por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Como eu disse, há quem diga que Paulo não precisava, ele também tinha as necessidades. E assim, ele transmite as características de Epafrodito. Ele supria as necessidades que Paulo precisava. E aqui eu começo dizendo aos irmãos: Epafrodito, irmão e cooperador. Você tem alguém para chamar de irmão no teu ministério? Você tem companheiros que andam e caminham com você verdadeiramente? Como eu disse, não porque confessam a mesma fé, mas porque compartilham a vida com você. Os teus sonhos, que fica feliz com as tuas realizações, com os teus projetos. Você tem alguém assim? Porque Paulo foi agraciado, ele tinha. E eu creio que neste tempo, nesta igreja, o Senhor há de levantar uma geração resgatadora dizendo: pode contar comigo, eu quero compartilhar a tua felicidade, eu quero orar por tudo que você tem feito. Porque não é por benefício próprio, é para que eu te veja também feliz e satisfeito pela graça do Senhor. Aqui dizia ainda que ele era um cooperador auxiliar. O que é auxiliar? E aí eu fui buscar o Espírito Santo. Era só auxiliar porque ajudava? Não. Porque ele era um portador de boas notícias. Porque quando Epafrodito chega até Paulo, ele traz conforto. Porque ele traz donativos. Ele traz o que precisava, em primeiro lugar, algo físico que Paulo precisava. Mas além do algo físico, eu fico imaginando a alegria de Paulo em receber aquela visita. Então ele é portador de boas notícias ao coração. Eu vou te perguntar, o que você tem levado para as pessoas nos últimos dias? Você tem sido portador de boas notícias? Ou quando você chega é só confusão? Como diz meu pastor Reginaldo. Você tem levado o quê? O que você tem levado para as pessoas? Conforto? Resgate? Dizendo eu estou aqui?
Ou você é capaz de despertar nas pessoas dizendo, meu Deus, quando eu falo a paz do Senhor para aquela irmã, já até fujo, porque a irmã ela vem com murmuração, ninguém quer ficar perto. Porque você não tem o que ofertar, não tem o que oferecer. Desculpa, irmãos, mas a gente está sendo lapidado nesta manhã para ser uma geração resgatadora em nome do Senhor Jesus. Muda então o teu linguajar, muda a tua forma de auxiliar, dizendo, a paz do Senhor, irmão, que esse dia seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que na hora que talvez o irmão vai abrir o coração dizendo, olha, eu estou passando por um momento difícil, ele coloca 2 em cima do irmão. Você está passando por um momento difícil, você não sabe o meu. Ao invés de ser usado para falar, não, vamos vencer em nome de Jesus. Vamos vencer, porque nós temos um Cristo resgatador. Que as pessoas gostem, se aplumem ao ficar ao seu redor. Sabe aquelas pessoas que você tem sede de saber o que ela fala? Porque ela está linkada com o projeto, com o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor é nos resgatar em nome de Jesus. O que você tem levado para as pessoas? Conforto, donativo ou murmuração? E o interessante, olha que interessante. Epafrodito, ele vai levar os donativos, ele vai levar a companhia para Paulo. E ele sai de lá vazio? Ele retorna para a sua igreja vazio? Não. O interessante é que quando ele retorna com a carta para Efésios, com direção para a igreja. Olha que interessante. Você acha que só está doando. Quando você doa, você também recebe em nome do Senhor Jesus. Pastora, mas eu vou ter que visitar? Mas eu vou ter que ligar? Pastor, eu queria esse final de semana só para fazer um discipulado e acabar. E o Senhor está dizendo, nesta manhã, eu posso te usar, irmão, em nome de Jesus, e você também vai sair ricamente abençoado. Ele levou donativos e trouxe direção da parte do Senhor, porque antes de ele ir embora, não é? Ali, dentro da cadeia, dentro da prisão, Paulo entrega uma direção para a igreja. Ele não vem vazio. Você nunca vai voltar vazio quando você está no propósito do Senhor. Nunca. Nunca. Então, por isso eu te pergunto, o que você tem levado? E o que você tem trazido também dessas amizades pelo qual você tem fincado o seu tempo? Pastor, eu só tenho trazido murmuração, só tenho trazido confusão. As pessoas que devem andar com você devem ser pessoas que devem também acreditar no teu ministério. Também devem levar e conduzir algo muito grande sobre o propósito do Senhor. Vou te perguntar, você faz parte desta geração? Geração de resgatadores? Amém? Você tem convicção disso? Só a pastora Jo respondeu aqui na frente. Você faz parte desta geração resgatadora? Meu Jesus, vai melhorar, vai melhorar. Pastora, mas se eu fizer parte dessa geração, se eu disser amém, eu creio que o Senhor vai começar a me usar e eu não tenho tempo para isso. Mas olha Epafrodito, ali na descrição do versículo 25, além de ele ser um irmão, ele também era um companheiro nos combates. O que é combate? É tempo fácil? Combate é um tempo de alegria, muitas vezes? Não, combate normalmente, não é? É um tempo difícil. E quando Paulo descreve sobre a vida desse irmão, ele escreve como companheiro de combates. Significa que ele não estava só no momento de alegria, mas que ele também fazia parte dos momentos de choro, talvez. Momentos de dificuldades. Ele reconhecia que havia um tempo difícil. E olha que interessante. Mesmo nesse momento que Paulo estava preso a 1.200 quilômetros da cidade pelo qual eles estavam de distância, nas condições que eram de viagem, ele pensou em 2 vezes, vou visitar Paulo ou não vou visitar Paulo? Vou visitar Paulo ou não vou visitar? Ele não se importou, talvez com o tempo, talvez onde ele iria dormir, o que ele iria comer, o que ele queria era chegar próximo de Paulo, dizendo, meu irmão precisa de uma palavra, meu irmão precisa de conforto. Onde nós estamos, igreja? Que igreja é essa? É bonita a festa do batismo, é bonita a festa do batismo. Mas para conduzir ele até lá, e depois para caminhar com ele, você vai ter que se tornar Epafrodito.
companheiro inclusive de combates. O interessante é que ele assume o seu papel. E a igreja precisa assumir o seu papel. Lembrando que a igreja ela precisa estar próximo das viúvas, ela precisa estar próximo do órfão, de quem tanto necessita. Pastor, eu cheguei nesta igreja nesta manhã achando que você ia ministrar, ou talvez outro pregador que aqui estivesse, sobre o que eu poderia receber da parte do Senhor. E eu te digo, você tem recebido, você está recebendo, porque não há presente melhor do que ser um resgatador com Cristo nessa terra. Não há presente maior do que você ver uma família sendo restaurada, sendo restituída, e você podendo fazer parte deste projeto. Era claro que era Jesus, que era Deus que estava velando pela vida de Paulo. Mas Epafrodito teve também o seu momento com a vida de Paulo. Não perca a oportunidade de honrar o Senhor com o que você sabe fazer, com o que você tem para fazer. Talvez, quando Epafrodito pensou, imaginou, em até Paulo, onde ele estava, talvez ele pudesse dizer ao seu coração: não vai adiantar. Eu não vou continuar, eu não vou conseguir, aliás, tirar ele de lá. A sentença já tinha sido dada. Paulo já estava ali pronto, basicamente, a caminho da morte. Eu vou até lá para me envolver, talvez eu fique preso lá. Quantas vezes você fala, eu vou me envolver naquela família? Eu vou me envolver com aquele jovem rebelde? Eu vou me envolver com aquele casal? Eu já fiz isso 1000 vezes, faça 1001. Faça 1002, porque você faz parte de uma geração resgatadora. Talvez ali na cabeça de Epafrodito, eu que estou dizendo, não é a Bíblia que diz, tenha passado essas dúvidas. Ou talvez não, porque ele tinha convicção dizendo, eu vou, independente das circunstâncias, talvez à distância, se eu vou passar dificuldade ou não neste caminho, mas eu vou visitar o meu amigo querido. Amigo este que durante anos foi companheiro de ministério, companheiro este que ministrou sobre as nossas vidas. Gratidão. Naquele momento Paulo não tinha o que oferecer. Basicamente não tinha o que oferecer. Mas Epafrodito ainda sai de lá com direção da parte do Senhor. Você acha, o que eu vou fazer naquela família? Eles não têm nem o que me oferecer. O que eu vou fazer lá naquele ministério que não cresce, que não multiplica, não sai do lugar? E Deus está dizendo, eu conto com você, porque você faz parte dessa geração resgatadora. Paulo não tinha o que fazer, mas Deus tinha o que fazer. Haja visto que ministrou ainda na vida de Epafrodito. Saia da sua zona de conforto para resgatar. Você não vai resgatar do lugar que você está. Ele teve que andar 1.200 quilômetros para resgatar a alegria daquele irmão. Você tem coragem? Você tem coragem de ir tão longe? Tem coragem de enfrentar dificuldades para resgatar a alegria de um irmão? A alegria, não era nem resgatar, não é? Paulo da prisão, que ainda você pudesse dizer, pastor, ele foi até lá e trouxe Paulo de volta. Como eu disse, ele não foi um homem de grandes milagres, mas ele foi um homem para levar o resgate da alegria para Paulo, para que Paulo continuasse. Sentar encarcerado, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como te tirar daqui, mas eu posso orar por você. Eu posso estar com você, eu posso contribuir com você. Conta comigo. E assim ele faz. O interessante que eu vejo aqui, que Epafrodito se dá como a própria oferta. Ele se dá como a própria oferta. Pelas dificuldades que ele passa para chegar até lá. Pelas dificuldades que ele passa. Como eu disse, várias dificuldades eu já passei na minha vida. E essa igreja, esses companheiros de ministério sempre estiveram do meu lado. Sempre estiveram do meu lado. É uma alegria que eu carrego no meu coração. É uma família que eu tenho, que o Senhor me deu. Que eu sei que se eu ligar para alguém e dizer, olha, eu sei que você não pode me ajudar, mas me ajuda em oração. A gente faz muito isso lá, né, Gi? Um orando pelo outro, um dizendo, e o gostoso é depois receber a mensagem de volta. Olha, deu certo. Nós definitivamente não conseguimos mudar muitas situações, mas sabemos que temos um companheiro de ministério extremamente importante. Epafrodito ainda,
ali terminando o versículo 25, diz que ele foi enviado para prover as necessidades de Paulo. E foi. Independente dessas dificuldades, independente desse sacrifício, vá. A palavra relata, se você for em 26, 27, por favor, olha só o que Epafrodito passa. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. É Paulo que está falando. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está contando ali, olha, ele veio me visitar. Eu estava com saudade de todos. Mas durante essa viagem, ele pegou uma doença específica que estava matando muitas pessoas ali daquela região. A ponto que quase Epafrodito morre durante esta viagem. Quase ele não consegue chegar. E Paulo ali falando, não é? Ele diz aqui, olha só que interessante. Olha que bacana, ele fala aqui, ó. Com efeito, adoeceu mortalmente. Ele adoeceu para a morte. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim. Deus permitiu que ele ficasse vivo, obviamente por ele mesmo, mas ainda teve compaixão de mim, porque eu precisava da visita de Epafrodito. Paulo reconhecendo que, olha, a compaixão que Deus teve, a misericórdia que Deus teve, permitiu que Paulo ali recebesse a visita de Epafrodito. É como se ele estivesse ali agradecendo. Olha que Deus fez. Além de salvar a vida de Epafrodito, ainda salvou a minha nesse momento. Supriu a minha necessidade. Porque eu precisava dessa visita. Eu precisava desse irmão aqui comigo. Porque, olha só o que ele disse. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele já estava triste por uma situação de estar encarcerado. Mas imagine ele recebendo uma notícia que Epafrodito também talvez teria morrido ali durante o caminho. A tristeza seria muito maior. E ele reconhece que Deus teve misericórdia da vida deles. Olha para o teu irmão. Fala que bonito que você é, irmão. O Senhor tem misericórdia por guardar a tua vida. Que você seja usado. Você tem olhado para irmãos nesse momento que você já pôde contar? Diga para ele, obrigada. Deus conservou a tua vida para me abençoar. Conservou a tua vida para me abençoar, porque é o que Paulo estava dizendo. Conservou a vida desse irmão e eu ainda fui abençoado. Lindo. E pensando que Paulo, não é? Ali, imaginando, Epafrodito caminhando 1.200 quilômetros. Nesse momento da viagem ainda ficou doente, ou seja, eu creio que houve uma parada, porque ele não tinha como continuar. Talvez o tempo que ele tinha previsto da viagem, talvez tenha dobrado. Aqui a Bíblia não relata quanto tempo ele demora para chegar, mas eu creio que pela doença, pela enfermidade demorou para chegar, um pouco mais do que ele previa. Mesmo assim, nós entendemos que Epafrodito estava com disponibilidade de fazer. Você só vai ser um grande resgatador se você tiver disponibilidade para não abandonar os soldados do meio do caminho. Eu não sei se o Senhor já está colocando pessoas no teu coração. Soldados que ficaram em valas. Soldados que ficaram pelo meio do caminho. E você diga agora, eu não sei nem por onde anda mais aquela família. Família essa que era ministrada aqui conosco. Família essa que tomava a ceia aqui conosco. Família essa que ministrava no altar. Família essa que dançava para o Senhor. Família essa que era preciosa para Deus. Onde ela está? Se não estamos fazendo, somos piores daqueles que assim o saíram. Não estamos honrando a nossa patente. Patente essa de igreja resgatadora. Quantas pessoas estão presas e possuem necessidades específicas? Epafrodito não olhou essas circunstâncias. Simplesmente, ele foi. Claro que com a cobertura da sua igreja, ele foi. Você faz parte dessa geração resgatadora? Você faz parte? Quando vamos na sequência, nós temos ali uma consequência. E ele fala assim, Epafrodito também foi abençoado
e levou bênção para a sua igreja. A igreja ali de Filipos passava por um momento de dificuldade. Qual era o momento de dificuldade? Não era financeira. Haja visto que ela mandava donativos. Ela ajudava as pessoas em seus ministérios. Mas era uma igreja que estava repleta de heresia, repleta de murmuração, de competição entre irmãos em ministérios. Que o Senhor nos livre disso. Cheio de vaidade. Era uma igreja abençoadora? Era, mas tinham esses problemas. E assim, então, sabendo, ao despedir Noé Epafrodito, daquele momento, Paulo ainda envia a exortação, referente aos problemas que a igreja estava passando, para que eles pudessem se acertar. O Senhor está dizendo, eu conto com pessoas resgatadoras. Mas acerte também a tua igreja, acerte o teu altar, acerte o teu coração, que a vaidade caia por terra em nome do Senhor Jesus. Porque para uma igreja resgatadora, para irmãos resgatadores, para pessoas que são aqui resgatadoras, não pode ter um coração preenchido de vaidade. Vou lá buscar? Ele fala melhor do que eu. Se ele tocar, ele toca melhor do que eu. Deixa ele lá fora. Que o Senhor nos livre disso. Que eles venham para tocar melhor do que nós tocamos, que seja para ministrar melhor que nós já ministramos, que seja para ser o melhor obreiro que nós já somos. Pessoas precisam ser resgatadas em nome do Senhor Jesus. Arruma a igreja e vamos buscar, porque tem lugar nesta igreja para pessoas serem resgatadas em nome do Senhor Jesus. E quando olharmos para essas pessoas, você vai dizer, foi o Senhor que resgatou. O Senhor que resgatou. Talvez você diga assim, pastora, eu nunca me senti resgatado. Eu nunca me senti resgatado. Como que eu vou ser um resgatador se eu mesma não compreendi? Eu preciso aprender a ser um resgatador porque eu nunca fui resgatado. Então eu te deixo a palavra. De antemão te peço perdão se não, como igreja, não conseguimos resgatar os teus valores através da palavra. Se não conseguimos através das ministrações. Se talvez fomos falhos nesta área. O Senhor Jesus nunca é. Se talvez a vaidade, a corrupção do coração não nos permitiu ser os melhores resgatadores desse tempo. O Senhor é ainda e será para sempre o maior resgatador de vidas em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir por gentileza para a Andréia colocar em 1 Timóteo 2,6, que diz assim: a qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunha que se deve prestar em tempos oportunos. Se você nunca se sentiu resgatado, crê que tem um Deus que te resgata. E Ele já fez o que deveria ter sido feito. Ele já pagou o preço que deveria ter sido pago. Ele foi para a cruz do Calvário para dizer: eu resgato a igreja Monte Carmelo. Eu resgato esta família. Eu vou resgatar esse jovem das drogas. Eu resgato esta família que ninguém mais dá chance alguma. Eu resgato em nome do Senhor Jesus. Porque Ele foi para resgatar por todos. Te resgato, Eliane, nas tuas entranhas, das suas vaidades, das suas necessidades. Te resgato, igreja Monte Carmelo, para voltar a ser uma igreja resgatadora do tempo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E para encerrar, irmãos, eu deixo também Mateus 20, 28. Mateus 20 e 28, que diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele já fez o que tinha que ser feito. Se você nunca se sentiu resgatado, saiba que Ele já te resgatou, em nome do Senhor Jesus. E você se torna filho. E se tornando filho, você é um resgatador
nato, porque você faz parte desta família de Jesus. Não tem como ser filho e não ter as características de um pai. Se ele é resgatador, eu também sou uma filha resgatadora em nome do Senhor Jesus. Se ainda eu não cumpri, é diferente, mas que eu sou e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus, dizendo: eu faço parte desta geração resgatadora em nome do Senhor Jesus. Por tempo, pastor, eu fiquei parado. Por tempo eu não fiz mais o meu ministério acontecer. O Senhor está te chamando nesta manhã dizendo: venha, porque você precisa visitar Paulos. Venha, porque existem pessoas encarceradas que precisam de uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Venha, independente da dificuldade, eu suprirei as tuas necessidades, mas você vai ser um resgatador neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Resgatador dos teus amigos, da tua família, da tua casa, dos teus filhos, de todos aqueles que o Senhor te colocar à disposição. Diga para ele: eis-me aqui. São 1.200 quilômetros, talvez a doença, talvez a dificuldade, mas com o Senhor eu vou, porque ali Deus provou que ele não estava só com Epafrodito, mas para levar a alegria para um homem, ele tirou o homem da morte, para que ele pudesse ser abençoado. O Senhor te tira da morte, para levar a bênção para outros que estão encarcerados em nome de Jesus. Se você crê que você é o resgatador, fica de pé, convicção, dizendo: eu sou o resgatador dessa geração, em nome de Jesus, amém?